Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade, você está na casa do Pai. Abra sua Bíblia comigo no tema qual foi proposto lá no nosso canal. Quero saudar os nossos irmãos do nosso canal do YouTube também e pedir a você, compartilhe essa mensagem, rogo a todos para que essa palavra de Deus seja alcançada por muitos. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo de número 21, a qual quero louvar a Deus pela vida da minha filha Maria Vitória, pastor. Porque ontem, enquanto eu estava ali estudando, e ela se fez presente, foi lá me ajudar, a preparar a mensagem. E aí durou, foi longo, Falou até que queria ler aqui para mim, mas agora ficou tímida. Lembra que eu te falei, hein? Vamos falar sobre os tímidos, Mas é uma menina ainda, está no caminho. Começou a brotar o anseio por conhecer a palavra. Isso é muito bom. Apocalipse capítulo 21. Eu na hora do ensaio aqui falei que hoje não vai ter nem pregação, vai ser só mistério. Vai ser só oba-oba, ou glória. Vai ser só o corre-corre do renovo da palavra. Vamos estar lendo, irmãos? Quem encontrou, diga eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Está escrito assim, a epígrafe do texto é: um novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e adereçada como uma esposa arraivada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, glória, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus será como eles, e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, dar de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 8, versículo-chave da mensagem. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros e os idólatras, e todos os que amam a mentira, a sua parte será do lago que arde com fogo e enxofre, e é a segunda morte. Você pode desocupar a sua mão e aplaudir o Senhor por essa palavra? O cenário é sério, o texto é de promessa, mas Deus separa, através da vida de João, a quem é que vai ser contemplado com esta promessa, que vem do versículo 1 até o versículo 7. E ele separa aqueles que por livre escolha ficarão de fora.
Quem é João que tem essas visões? João é o apóstolo escolhido por Deus. Diz os historiadores, Diácono Gabriel, que ele era o mais jovem dentre aqueles 70 discípulos que acompanhavam a Jesus e escolhido dentre os apóstolos ainda garoto. Nós vamos ver isso na cruz, quando Jesus diz, porque chora mulher, eis aí o teu filho. E quando uma pessoa ainda era colocada como filho, pastor, é porque era jovem. Alguns estudiosos vão dizer que ele tinha no máximo 25 anos, que é quando se iniciava no Velho Testamento a vida ministerial. Depois de 25 anos de idade, aproximadamente 20 anos de estudo da Torá, é que se iniciava o sacerdote a sua vida ministerial. Então, João, tem quem diga que ele tinha até menos, né, Diácono Gabriel? Há alguns historiadores, algumas teses que dizem que ele era um jovem de 15 anos de idade, no máximo 18. Outros até 25 anos de idade, que ainda é considerado menino, jovem para os judeus. Este João é quem é chamado por Cristo. Era um homem que amava, era um homem que tinha uma boa palavra. Também ele é responsável pelo Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João. É um homem que narra Jesus a partir do céu, quando declara que ele é o Verbo, e o Verbo que se fez carne e andou em nosso meio, e foi rejeitado. Esse era João. Alguns historiadores vão dizer que João, ele é açoitado, ele é expulso de cada cidade que ele pregava. Há uma história que diz que João é aquele mesmo que foi condenado ali de Patmos, Socorrinha, porque não conseguiram matar ele. Existia uma grande crueldade, meu irmão Jefferson, naquela época, que quando alguém era condenado à morte, ou ele era crucificado, ou ele era esquartejado por cavalos. Tem até algum apóstolo que foi morto assim, esquartejado por cavalos. Quem já viu? Diga glória. Amarravam as cordas nos membros, pastor, e davam ordem aos cavalos correr, que é para que com aquela força ele ser esquartejado e sangrar até a morte pelos seus membros e cabeça. Está pensando que era fácil? E aí João foi condenado a ser jogado num caldeirão de azeite fervendo. Só que a história vai dizer que quando João, sem temer a Deus, o imperador Nero falou, nega Jesus. Ele falou, nego não, vai para o caldeirão. Ele falou, está tudo certo, não tem problema não. Eu anseio por isso, porque eu creio que o próprio Deus me levará e me arrebatará para o céu. Aleluia. Só que Deus tinha uma obra na vida de João. E enquanto a obra de Deus não se cumprir, não tem imperador que possa nos afligir. A obra de Deus, ela vai se cumprir. É claro que quando nós confessamos e dizemos, Senhor, faz em mim a tua vontade, meu irmão, aí já era. O inimigo vai apontar, o inimigo vai assentar, o inimigo vai provocar, mas a obra de Deus que você bateu no seu coração e falou, faça em mim, ela vai ser feita para a honra e glória de Deus. E quando João é jogado no azeite fervendo, a história vai dizer que ele nadava, pastor, dentro do caldeirão, e nada aconteceu com ele. Nenhum cabelo do sua cabeça caiu, nada foi atingido. Os seus inimigos falaram, mas esse negócio não está quente. Tiraram João, jogaram o outro criminoso, o criminoso ferveu na hora. Você perdeu a oportunidade de dar glória, irmão. O outro criminoso ferveu, diaconisa Pedro. E eles, vendo que não podiam ceifar a vida de João, condenaram ele à exclusão. Porque quando nós não conseguimos controlar, a gente exclui, a gente se distancia. Então aprisionaram João na ilha de Patmos para um único objetivo, minha irmã Maria: calar João. O objetivo era calar João. O objetivo era distanciar João para que ele não tivesse comunhão com Deus. Caíram na cilada. Porque quanto mais João estava sozinho, mais ele caía na comunhão, mais ele tinha relacionamento com Deus. Quanto mais sozinho ele estava na presença dos outros, mais ele estava no trono e na majestade. E mais ainda, Deus levava João em visão. E o livro do Apocalipse é escrito através de João, mediante a escritura de alguém cuja Bíblia não narra o nome, mas João
já era idoso, já era velho, já não tinha mais condição de escrever. Mas ele, através das suas visões, foi dado a João e contemplar acerca das coisas que virão. A escatologia. Nós temos alguns profetas também que são considerados profetas escatológicos, como o profeta Daniel, como o profeta Ezequiel, que profetizou não a vinda de Cristo, mas o retorno com poder e grande glória, quando ele virá e não tardará, ele virá sob sua popa, sob as nuvens, vai ser um evento mundial, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. O versículo 1 diz, 3 observações que nós vamos encontrar. O versículo 1, mantenha sua Bíblia aberta, você vai encontrar um novo céu, uma nova terra. E aí nós vamos ver que algo aqui aconteceu. Porque ele diz, porque todas as coisas são novas. Vamos lá? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra são passadas. Pela narrativa do versículo 1, nós vamos entender que a visão de João não é uma visão normal. Ele não está vendo uma terra, pastor, normal como ele conhece. Ele não está olhando para o céu em Jerusalém como ele conhece o céu. É um céu diferente. E aí eu posso conjecturar, porque se é um novo céu, eu posso contemplar novas constelações, eu posso contemplar um novo de Deus ao arraiar, e eu posso contemplar um novo céu. E essa nova terra é um lugar celestial, um novo. E tem mais uma coisa, tem um nome. Nós vamos encontrar o nome desta nova terra. Essa terra não é sem forma. Essa terra não é vazia, como está escrito lá no livro do Gênesis. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Não. Esta nova terra, ela tem uma cidade. Vamos ver? Olha o versículo 2. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, oh glória! Esta terra não é sem forma, Diácono Gabriel. Esta terra não é vazia. Esta terra tem uma cidade, e esta cidade é santa. Esta cidade é santa. Este lugar é santo, porque a Bíblia diz que é a nova Jerusalém. De onde? Que do céu, que de Deus descia, preparou o lugar. Ele diz em João 14, eu vou ao Pai, mas eu vou preparar lugar. A cidade está preparada, a moradia está preparada, a promessa está sobre nós, oh glória! É uma maravilha, irmãos. É um lugar celestial. Eu não sei se você pode contemplar isso na sua visão espiritual, mas a Bíblia diz que já está preparado, minha irmã, está preparado o lugar para mim e para você. A mansão celestial que de Deus, não é nem de Jesus, Jesus é a porta de salvação, mas é de Deus que nasce e do céu que desce a cidade santa. Olha o versículo 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus te chama para comunhão. Deus te chama para sentar na mesa. A oportunidade, pastor, é dada gratuitamente. E Ele te chama não é para algo comum, é para algo sobrenatural. É algo inalcançável. É algo que nós temos que realmente crer, precisa abrir mão, precisa negar-se a si mesmo para viver o espiritual de Deus, para poder nós estarmos nas mansões celestiais. Versículo 4 está escrito: e Deus... irmão, você crê na promessa? Quantos crê na promessa? Quantos crê nessa nova Jerusalém? Vamos crer nisso. É pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós ainda não vemos, mas em nosso coração, de toda a nossa alma, nós cremos. E quando nós cremos, Socorrinha, já aconteceu, já está preparado, glória, já está contemplado. Olha a promessa:
O versículo 4 é um versículo rico, irmão. Para quem gosta de Bíblia, para quem crê realmente, você vai ver, ó. E Deus limpará dos seus olhos toda... Não, você não entendeu. Deus limpará dos seus olhos toda... Não haverá mais choro. Ei, não haverá mais afronta. Não haverá mais motivo para choro. As lágrimas serão cessadas, pastora Maria. Porque toda a alegria de estar na presença de Deus será renovada na Nova Jerusalém. É com alegria, é com júbilos, é com louvores, é com majestades, não haverá. Essa é só a primeira promessa, hein? A primeira promessa é: não haverá mais lágrima. Vamos lá? E dos seus olhos, e não haverá mais morte. Vamos ser sinceros, irmão. A gente vive uma vida fugindo da morte. A gente procura todo jeito de não morrer. A Bíblia diz que Deus levará para si, arrebatará toda a sua igreja. Aqueles que estão mortos em Cristo receberão um corpo novo, glorificado, e irão à presença do Cordeiro. E a eles será dado a eternidade. Ei, você não entendeu? Não é 100 anos que você vai viver na presença de Deus. Não é 500 anos. Não é 1000 anos. Deus te prometeu a eternidade. E aqueles que estiverem vivos, Jefferson, serão levados de corpo, alma e espírito. Aqueles que estarão vencidos com Cristo herdarão, porque não haverá lágrima e não haverá morte. Oh, glória! Mas tem mais. Nem pranto. Acabou a tristeza. Ei, sabe aquele versículo que diz: agora é só vitória? Chegou a hora. Ei, acabou. As coisas velhas estão passadas. Foi jogado no lago de enxofre. Oh, esquece. Agora todas as coisas são novas. Ei, não tem mais prantos, nem mais clamor. Chega de reclamação. Chega de murmuração. Chega. Alcançamos a eternidade. Chegamos ao ápice da nossa fé, que é estar na Nova Jerusalém. Nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Tudo que você conhece como hoje, tudo que te dá prazer terreno, tudo que nos dá alegria hoje, vamos para a praia, vamos fazer churrasco, todas essas coisas que nos alegram, acabou, Jefferson. Agora é mansão celestial, é vida eterna, é corpo glorificado. A promessa de Deus te alcançou. Você negou, você se absteve, você cultuou, você não abriu mão. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas não para por aí. Porque o versículo 5 nos dá uma grande promessa, nos dá uma grande alegria, porque ele diz: ao que estava assentado sobre o trono, disse-me. Peraí, a terra não era sem forma, pastor, era uma nova terra. Essa terra não estava vazia, essa terra tinha uma cidade, e nessa cidade chamada Santa, chamada Nova Jerusalém, oh glória, tem uma voz de onde? De um trono, pastor. A cidade vai ter um trono, e o trono vai ser contemplado por todos, e o trono não está vazio, Everton, o trono está ocupado, porque Deus do céu veio, Deus do céu reina, e ele está sentado sobre o trono. E te digo mais, ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, oh glória! E ele nos dará a quem quer. Olha o que o texto diz, é a quem quer. Então quem negar, eu não estou com sede não, passa para o próximo. Vai ter gente que vai dizer, vai. Tem gente que gosta de maçã, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de tomar banho, acredita? Tem gente que não gosta. E assim como tem gente que quer ir para o céu, mas tem gente que não quer, irmão. Tem gente que vai negar, falar: não quero. E eu estou te trazendo a realidade para você não ficar dando murro em ponta de faca. Porque o próprio Jesus disse assim, pastor: não fique dando
pérolas aos porcos. Eu não vim para os sãos, ou seja, quem não tem enfermidade. Quem não tem enfermidade, que não precisa ser curado, ele já está salvo. E é por isso que nós vamos ver pessoas, vou usar aqui o diácono Gabriel, tá, diácono Gabriel? Nasceu na presença de Deus, na família cristã, passou na sua juventude e infância alguns perrengues familiares, mas venceu, está na presença de Deus, cresceu e vai ir até o fim com Cristo. Pastor, não conheceu as concupiscências que o mundo oferece, está limpo, sarado, levar para que testemunho? Ai, tem que ter testemunho, meu irmão, o maior testemunho é estar, é viver e andar na presença de Deus. Foi melhor do que eu que vou andar pelas labaredas que o mundo tinha para oferecer. Quando eu acordei, eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu caí numa dessa? Se Deus está sentado num alto e sublime trono dizendo, vem, porque de graça eu te darei da fonte da água da vida, a vida eterna com Deus. Mas vai ter gente que vai dizer, não, eu não quero. Então não dê pérolas aos porcos. Tem gente que não vai querer, irmão. Tem pessoas que eles vivem uma vida que outros dariam um salário para ter. Eu me lembro de um vídeo que eu vi, que o jogador de futebol, o Kaká, acho que em 2015, 2016, tinha uma vida de princesa a esposa dele. Mas ela não queria. Ela não quis. E ele ainda disse, eu fiz de tudo. E ela nunca veio a público desmentir nada do que ele falou. Então, se não foi desmentir, é porque é verdade. Ela tinha um homem rico, bonito, vivia num bom lugar, na presença de Deus, mas para ela não estava bom, vai entender. Pastor, o senhor não sabe? Realmente eu não sei. E nem quero saber. Olha, porque eu não posso me gloriar por alguém que tem muito que outras pessoas, pastora Maria, pagaria salário para ter, mas eles rejeitam. É o ser humano. Então não dê pérolas aos porcos. E nem desfaleça a sua fé. Porque se alguém estiver do seu lado e ele optar, está enquadrado no versículo 8. Pastor, como que eu faço para saber se eu serei um desses contemplados? É muito simples, irmão. Eu estou na narrativa aqui, chegando no versículo 7 e no versículo 8, nós vamos entender claramente a qual evidência eu devo negar, abandonar, para que eu possa ser enquadrado nas mansões celestiais. O versículo 7 diz, a quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, do versículo 1 até o versículo 6, pastor, nós temos uma promessa, nós temos uma terra, um novo céu, um Deus maravilhoso, uma cidade santa. Deus nos limpará, Deus enxugará nossas lágrimas, cessará, Ele vai fazer prodígio e maravilha em nosso meio, nos arrebatará, nos levar para uma mansão celestial, a qual você não pagou nada. Deus Jesus pagou todo o preço na cruz do Calvário. Você é salvo, você pode receber isso, você é salvo, você é lavado, você é remido pelo poder do Espírito Santo e por intermédio da porta de salvação em Jesus Cristo. Mas tem que vencer. Ele pagou um alto preço para tudo isso estar preparado para você. E ele creu e ele acreditou que você e eu iríamos estar preparados para viver neste lugar. Para contemplar esta Escritura. Para que em nós essa Escritura venha se cumprir. Foi por isso, crendo, que ele obedeceu e foi flagelado, agredido, chicoteado, cuspido, negado e crucificado. Não por ele, porque o lugar dele, oh, aleluia, o lugar dele já estava garantido, Manuela. A destra da majestade nas alturas, aquele que sem ele nada do que foi feito se faria, porque ele é
o verbo que se fez carne. O lugar dele estava garantido. Ele não precisava, em nenhum momento, descer e passar por uma morte de cruz. Ele não fez por ele. Repita comigo, ele não fez por ele. Com fé, irmãos. Ele não fez por ele. Ele fez por mim. Declare. Ele fez por mim. Ele fez por mim. Ele fez por você. Ele acreditou em você mais do que você mesmo acredita em você. Ele se sacrificou ao ponto que você não era capaz de se sacrificar. Ele padeceu aquilo que você não era capaz de padecer. Mas ele sabia das suas fraquezas e por ele foi levado todas as nossas transgressões. Quer saber quem é você? Versículo 8. Mas, quanto aos tímidos. Ih, pastor, eu sou meio tímido por umas coisas. Vai pesquisar, irmão. Qual é essa timidez que pode te deixar de fora? Porque a Bíblia diz nesse capítulo, mas lá no capítulo 22 também tem novamente, se não me engano, no versículo 15, nós vamos ver para trás, nós vamos ver os profetas falando. Moisés era tímido, irmão. Moisés não sabia nem falar, mas Deus escolheu e preparou, porque Deus não prepara os escolhidos. É assim? Ele escolhe os preparados, é assim? Não, irmãos. Deus escolhe, depois ele prepara. Está escolhido, irmão. Ah, Senhor, mas eu não consigo ver em mim essas coisas. Mas Deus viu. E se Deus viu, eu aprendi com o pastor Edson uma vez. Quando eu vim para a igreja bereana, falei, pastor, eu vou sentar ali e vou ser um membro. Sim ou não, pastor? Eu quero ser um membro, pastor. Eu estou cansado. Sabe o que ele falou para mim? Deus enxergou e derramou sobre sua vida uma unção que aos homens pode não valer nada. Mas Deus escolheu. E se Deus escolheu, eu só posso abençoar e concordar. Eu fui embora na minha casa, naquele dia, falando, como pode? Mesmo você, dizendo que quer se abster, Deus usa alguém de uma maneira poderosa para te levantar e dizer, se Deus enxergou, se Deus escolheu, se Deus capacita. Esse Deus capacita. Porque quando eu congregava e eu aceitei Jesus, durante 3 meses, já escuta isso aqui, eu continuava com a minha carteira de cigarro aqui no bolso. Pastor, eu falei, aceitei Jesus, quem não quiser, eu não fico aqui. Essa era a minha convicção. Até o dia que Deus, numa vigília, no meio de mais de 100 pessoas, Deus usou o pregador que tinha vindo lá do sul, foi lá onde eu estava, escuta isso aqui, pegou na minha mão, me levou lá no meio dos músicos, pastor, me sentou numa cadeira e falou assim, hoje Deus te coloca no altar. Virou para o pastor da igreja e falou, pastor, não é o senhor não está colocando ele aqui, quem está colocando é Deus. Deus escolheu ele como adorador e eu não sei nem se ele toca. Menino, mas se tu não toca, pode ir tentar estudar, porque Deus vai te capacitar. Hoje ele está te escolhendo, amanhã ele te capacita. Com a carteira de cigarro no bolso. Imagina onde eu estava com a minha cara. Porque por essa eu não esperava. Quem falou que Deus não constrange? Constrange sim, irmão. Aí eu falei, eita, Deus me escolheu. Fui embora todo ar, Jeff, nem dormi. Falei, mas como que Deus... Eu ficava, eu quero entender, eu quero saber, eu quero. Aí eu entendi que os planos de Deus são melhores que o meu. E que eu não tenho que entender nada. Eu só tenho que aceitar o chamado e fazer toda a boa, perfeita vontade de Deus. Não cabe a mim entender, Moisés também entrou nisso, pastor. Por quê? Como? Nós vamos ver lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Não precisa ir lá não, irmão, porque eu sei de cor. Aquilo que é para os homens, eu revelo. Mas aquilo que é para mim, é para a honra, é para a majestade de Deus. Quem sou eu para querer saber do segredo de Deus? Eu não sei do segredo nem da minha esposa, quanto mais do de Deus. Entenda isso. Nem tudo é para você saber.
O chamado de Deus é para ser obedecido. Cuidado com a timidez. Mas Deus me chamou, mas eu não. Cuidado, irmãos. Que essa sua timidez, fica aqui o alerta, pode, naquele grande dia, pastor, mas eu era bom, pastor, mas eu visitava, mas era tímido. Deus te chamou e você preferiu a timidez, preferiu se esconder, preferiu ficar. Cuidado com a sua timidez, irmão. E eu não estou falando só de microfone, não, irmão. Tem pessoas que realmente Deus chama, pastor, no secreto. Mas no secreto ela também não tem coragem de falar. Alguém se levanta, ela também não sabe falar, não procurou. Deus chamou. Ela sabe e reconhece que Deus chamou. Mas ainda assim ela não quer. Ainda assim ela fala, não, eu não tenho coragem. Bom inferno para você, eu não tenho nada a ver com isso. Quanto aos tímidos, versículo 8. E aos incrédulos, irmão, agora aqui é mais... Alguém vai dizer, o tímido é pior ou o incrédulo? Não tem peso, meu irmão. Não adianta você ser super desembaraçado, brincalhão, falador, e quando alguém falar de incredulidade, falar alguma coisa, você fala, eu não acredito nisso aí não. O pastor Cláudio Duarte fala de uma forma um tanto quanto sagaz, mas para ir para o inferno não precisa acreditar não, viu, irmão? Mesmo você não acreditando, eu não acredito nem em Deus, nem em Satanás, nem em céu, nem em inferno, não acredito em nada. Problema teu. Satanás acredita em você. E quando chegar no dia, ele vai te catar. Sem crer, não verás a glória de Deus. Mas sem crer, vai ver o lago de enxofre. Porque como ele diz, na concorrência não precisa ter fé. Não precisa. Basta você ser incrédulo. E quando nós dizemos incrédulo, irmão, não é para você ficar acreditando na irmãzinha do sapateado. Não é isso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que eu acabei de ensinar, esses versículos. É crer nesta nova Jerusalém que do céu virá, neste trono e nessa majestade. Botar a tua fé e a tua crença que Deus te limpará, que Deus te salvará. Essa é a fé. Viu? Essa é a crença que Deus levou e Jesus levou sobre ele todas as nossas transgressões. Quanto aos tímidos e aos incrédulos. E os abomináveis. Aqui entra uma... A Maria ontem ficou assim, na hora que nós... Falei, o que é? Eu falei, dá um Google aí. Não precisa você ficar acreditando em mim. Nós vamos ver a palavra abominável, Jefferson, em alguns momentos da Bíblia. E lá no livro de Levíticos, lá no começo ministerial, Deus determinou, porque até lá, Jefferson, estava uma bagunça, irmão. Estava uma baderna, né, pastor? Então ele falou, não, vou colocar lei aqui nesse negócio. E uma delas, Deus falou, eu vou abominar tais coisas. E ele determinou as coisas que ele abominaria. Que o termo abominar significa não aceitar, não se agradar ou não fazer. Amém? Então, quando Deus abomina, é porque ele rejeitou. É rejeitado. Então, todas as práticas abomináveis que a Bíblia ensina, e aqui é uma pregação, aqui é um ensino da palavra. Você tem pastor? Você que me acompanha tem pastor? Procura ele saber o que é que agrada e o que é que desagrada o coração de Deus. Aos abomináveis, nós vemos os profetas falar isso. Os apóstolos ensinar acerca daqueles que praticam e amam as abominações. Nós vamos ver lá em Sodoma. Os próprios dizem, quanto aos abomináveis, que praticam iniquidades. O que é iniquidade? Pecado imperdoável. Porque sabe que a pessoa não fez involuntariamente. Fez por amor, fez porque gosta, fez porque quer mesmo. Sabe aquele marido que sai de casa e deixa a esposa em casa e vai premeditadamente trair ela? Abominável. O homem que se relaciona dessa forma se rejeitou a Deus. Aquilo que Deus determinou que nós não devemos fazer. Irmão, eu tenho um primo, irmão, que ele é casado com a tia dele, a irmã da própria mãe, a irmã do próprio pai. Está lá no livro de Levíticos. Pastor, não se deitar com mãe, avô, irmã e tios. Está lá no livro.
Deus abomina. O que eu posso fazer? Ah, mas ela era jeitosa. Minha tia deu mole e eu peguei. Bom inferno para você. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque o meu chamado é para anunciar o Evangelho de Cristo e pregar a verdade que está nas Escrituras. Não cabe a mim julgar se é certo, se é errado. Pregar, eu acho que é assim. O que eu acho, o que eu penso e o que eu imagino, pouco importa. É o que a Bíblia diz. E se Deus falou que os tímidos, os incrédulos e os abomináveis vão ficar de fora, a casa não é minha, a casa é dele. A terra não é minha, a terra é dele. A cidade não é minha, a cidade é dele. O que eu penso, o que eu acho e o que eu imagino, não cabe a mim julgar. Não é de mim. Não pertence a mim e nem a você. E quanto aos homicidas e aos fornicadores, a Maria falou, mas o que é fornicador, pai? Né, Maria? Eu falei, aqui existe uma grande diferença que eu quero explicar. Tem pessoas que acham, e aí eu respeito a cada um, que o fato de alguém morar junto, pastor, ter filhos e ter... Eu conheço casais que moram há 30 anos junto, Jefferson, e tem uma vida sólida. E nunca foram num cartório casar. Porque não depende de homem para ele viver bem, respeitar, e ela viver bem e respeitar. Como é que eu posso acreditar que um casal desse, que tem frutos que Deus abençoou, Deus não está com eles? Porventura, Abraão foi no cartório? Ou Davi? Ou outros que a Bíblia fala? Não, irmãos. A comunhão com Deus, você e sua esposa, é algo separado dos homens. Amém? Então, quando você... O texto, quando fala de fornicadores, é quando fica com um e com o outro. Com um e com o outro. Com um e com o outro. O cara é casado, mas ele fica fornicando com os outros. A mulher é casada, mas fica fornicando com os outros. E fornicar, irmão, vai além do ato sexual. Tem mulher que já se prepara para provocar. Eu vou para tal lugar, eu vou dar uma cruzada de perna, eu vou botar um decote não sei na onde. A Bíblia diz... Ah, pastor, mas a Bíblia diz como é que tem que vestir? Diz sim. A Bíblia diz que nós temos que ser discretos. Então, se nós fez alguma coisa que já se destacou no meio da multidão, já está preparado, a vaidade já entrou no coração. Não é para se destacar. Não é para ser o local. Imagina aquela menina que vai no casamento, mas ela se emperequeta mais do que a noiva. Quer chamar mais atenção do que a noiva. Porque o ápice do casamento é o quê? É na hora que a noiva vem. É ou não é? E a noiva, todo mundo, uau! Aí tem alguém... estrelinha do pacote, que quer brilhar mais do que Jesus. Tem uns pregadores aí que eles não deixam nem o Espírito Santo usar eles. Eles são tão acima, pastor, que eles é quem usa o Espírito Santo. Está ao contrário. Então, irmão, sejais simples, sejais singelo, não sejam aparecidos, porque os tímidos não herdarão, mas os amostrados também não. Deu para entender, não? Então, ao quantos fornicadores e homicidas, que não precisam explicar, que tiram as suas próprias vidas. Sua vida não lhe pertence. Não foi você que teve ela sozinho. A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida e o seu espírito. Nós só estamos em pé porque é dele, é para ele, são todas as coisas. Se ele tirar de nós o que provém de Deus, cai um corpo seco, sem vida. Então nós somos 100% dependentes de Deus. Para o final. E todos os mentirosos e que amam praticar a mentira terão a sua parte no lago de fogo e enxofre. Quem escolhe? Repita comigo. Eu é quem escolho. Quem falar que é fácil, irmão, já começa mentindo. Jesus nunca disse que seria fácil, muito pelo contrário. Ele disse, eu venci o mundo
e as aflições, e vós também vai vencer. Eu não te deixarei, nem te desampararei, para que você perca a esperança ou desfaleça. Eu sou contigo. Deus fala isso a Bíblia inteira. Ele fala para Moisés, levanta-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Ele fala para Josué, assim como fui com meu servo Moisés, serei contigo. Ele fala para Davi, ao se rasgar e se prostrar, levanta-te, que eu te darei esta terra e este lugar. Ele fala e ele cumpre, porque ele não é filho do homem para que minta, para que se arrependa. A terra está preparada, a mansão está pronta, a nova Jerusalém está só te aguardando. Tem que abrir mão, tem que se abster, tem que lutar até o fim, porque o versículo 7 diz: aos que vencer, dar-te-ei da coroa da vida. Todas essas coisas serão te dadas, irmão. Então não desfaleça o seu coração. Essa é a diferença do tema dessa mensagem. Salvos e perdidos. Por quê? Porque mesmo Deus dando tudo, como dizia minha avó, de mão beijada, ainda vão ter aqueles, irmão, que vão rejeitar. Ainda vão ter aqueles que vão negar. Ainda vão ter aqueles que temerão e não vencerão. Mas aos que vencer, herdará todas essas coisas. E é crendo que eu e você estaremos preparados com o corpo glorificado na presença de Deus. E Ele virá e olhará em seus olhos e vai dizer o que, Maria? Filho bom e fiel. Venha participar da minha alegria. Mas terá aqueles que vão dizer, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei. E ele vai conhecer o oculto, o profundo e o escondido. E naquele grande dia ele dirá, aparta de mim, eu não te conheço. Teve toda a sua vida para ter relacionamento comigo e não quis. Aí agora, por isso que a Bíblia diz que será um momento, irmãos, hoje nós temos livre acesso à Escritura Sagrada. Vivemos num país, pastor, livre, onde nós podemos abrir a porta de nossa casa, ir na nossa calçada, pastora Maria, e pregar o Evangelho. Por isso, louve a Deus, porque já tem lugar no ano de 2024, aonde pregar o Evangelho é crime, será preso, será tirado. E isso aqui, irmão, não é conjectura ou profecia. Já está acontecendo. Já estão acontecendo. E tem muitos países, mais e mais, crescendo, pastor, que são proibidos. Então, louve a Deus. Medita na palavra, igual o salmista diz, de dia e de noite, para que o teu espírito não desfaleça e você faça parte da grande população que herdará a terra prometida para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor com essa palavra?